2.8 Quando o silêncio entra nas casas. 15 dias se passaram desde o primeiro grito. O mundo não voltou ao normal. As autoridades decretaram toque de recolher às 18 horas. Ruas que antes vibravam de trânsito agora escureciam cedo, os postes acesos sobre calçadas vazias. Comércios fechados, aulas suspensas, serviços públicos operando em regime mínimo, tudo para tentar conter o inexplicável. Dentro das casas, a ansiedade fermentava. Uns choravam por perdas recentes, vítimas diretas do fenômeno, outros vigiavam a porta, temendo conhecidos que haviam mudado. Muitos evitavam contato até com vizinhos. O medo era uma névoa grossa entre paredes. Não havia mais internet. Só a TV, vacilante, transmitindo imagens partidas entrecortadas de autoridades e especialistas. As redes de rumores, teorias e discussões simplesmente silenciaram. Não sobrava espaço para fake news, memes, disputas ideológicas. O medo era a única notícia, atravessando a casa de cada um. No início, parecia que o mundo inteiro tinha se unido, mas rapidamente, uma nova linha se desenhou. Agora, a cidade se dividia entre humanos e despertos, nome que colou, nos jornais e na boca do povo, para quem apresentava qualquer anomalia. Os despertos passaram a ser vistos como risco, incômodo, perigo ambulante, mesmo que, por dentro, fossem tão assustados e desamparados quanto os outros. Dentro de casa, famílias desconfiavam umas das outras. No prédio, vizinhos se evitavam pelo olhar. No noticiário, surgiam relatos de pessoas fugindo, ou sendo denunciadas, às vezes sumiam da noite para o dia, às vezes eram apenas expulsas, com medo ou ódio, para proteger os normais. Aos poucos, a diferença entre nós e eles ganhou uma nova face. Humanos de um lado, despertos do outro. E entre eles, só restava silêncio, medo e um abismo que ninguém sabia como atravessar. Na cidade, o clima era de espera, mas sem esperança. Quem havia despertado tentava, em vão, entender os próprios poderes. O controle era precário e acidentes aconteciam diariamente. Um rapaz atravessava a sala e, de repente, a TV explodia. Uma mulher descia as escadas, e cada passo fazia a casa tremer. Ninguém sabia ao certo o que provocava cada incidente, só que eles vinham sem aviso, assustadores, perigosos. Às vezes, sirenes cortavam a noite, seguidas de breves aglomerações em sempre alguém diferente no epicentro do caos. Ninguém se aproximava demais. Pela primeira vez, o medo era mais forte do que a curiosidade. E os despertos, mesmo entre outros despertos, ainda caminhavam à margem, inseguros no próprio corpo, experimentando forças que ninguém ensinou a usar. Do lado de fora, a cidade parecia em ruínas. Mas do lado de dentro, era cada um por si. Mário estava sozinho na sala. A janela entreaberta deixava entrar uma luz opaca, arrastando a claridade pelo chão como se o dia não quisesse continuar. As cortinas balançavam, mesmo sem vento lá fora, e o silêncio parecia pulsar, um zumbido quase elétrico nos ouvidos. Ele inspirou devagar, tentando se recompor, mas o peito pesava. Mexeu o braço, hesitante, como quem testa um músculo após a febre. O ar à sua volta reagiu, primeiro só um movimento leve, quase nada. Ele repetiu, dessa vez mais firme. O ar girou em volta da mão, rodopiando em pequenas correntes, os papéis da mesa começaram a se erguer, girando desordenados, um copo deslizou, a cortina fez um arco estranho. O ambiente inteiro parecia prestes a se desmontar, como se a gravidade ali tivesse mudado de opinião. Mário parou, assustado com a própria força. O zumbido aumentou. Então, do nada, o mundo sumiu. Não houve ruído, nem clarão, só um apagão, como se alguém tivesse fechado os olhos do universo. No instante seguinte, estava de volta, no mesmo lugar, as mãos ainda meio erguidas, o coração disparado, o ar raspando na garganta. Sentiu as pernas cederem. Caiu de joelhos, os dedos apertando o chão. Ficou ali, tentando entender se havia desmaiado ou se o mundo tinha mudado de lugar sem pedir licença. Nada explicava. Só o corpo, o pulso, o medo, tudo avisando que dali em diante, nada seria igual. Não tão longe dali, Jonas estava sentado no sofá, sentindo o peso do próprio corpo novo. A cadeira de rodas simplesmente sumira no dia do despertar, desapareceu sem explicação, sem ruído, sem deixar sinal. Gustavo procurou pela casa inteira, fez perguntas, vasculhou cada canto. Jonas, tomado pelas vozes, só conseguia fechar os olhos e pressionar as têmporas, incapaz de dar qualquer resposta. O quarto estava silencioso, exceto pelo som abafado da televisão. Na verdade, o silêncio era só aparência, e na cabeça de Jonas, o ruído nunca cessava. As vozes, bilhões delas, encamadas, conversas, súplicas, insultos, risadas, cada pensamento ainda estava ali, pulsando o tempo todo. Mas agora, depois de dias sem dormir direito, ele começava a encontrar pequenos espaços de calma. Conseguia se focar, trancar parte do caos, isolar alguns pensamentos que sabia não serem seus. Mesmo assim, a testa doía o tempo inteiro.
Os olhos pesavam. Toda vez que Gustavo entrava na sala, Jonas estava com o rosto fechado, as mãos pressionando as têmporas, ou simplesmente andando de um lado para o outro, inquieto. Gustavo observava de longe, sem saber como ajudar. Desde o despertar, o irmão não dizia uma palavra que não fosse um resmungo ou um pedido para que ficasse quieto. Jonas não suportava barulho, nem perguntas. Certa tarde, Gustavo tentou puxar conversa, voz baixa, quase infantil. Tá melhor, Jonas? Jonas apenas balançou a cabeça, os olhos fechados, a mandíbula travada. Na mente dele, outras conversas passavam como tempestade, e só com esforço monumental ele mantinha os próprios pensamentos à tona, tentando distinguir o que era dele do que era do mundo. De vez em quando, Jonas testava a si mesmo, pegava um caderno, tentava escrever ou desenhar, só para provar que ainda podia. O lápis tremia na mão, mas a letra saía, com esforço. Em cada traço, sentia um pouco de silêncio. Mas bastava levantar o rosto para que as vozes retornassem, rasgando qualquer ideia de paz. As dores de cabeça voltavam, o mau humor também. Mas pelo menos agora, Jonas sabia que aquelas vozes eram de outras pessoas. O mundo inteiro, ecoando na sua mente, enquanto a casa seguia em silêncio ao redor. Encostado na parede do canteiro de obras, agora abandonado. Betoneiras desligadas, ferramentas largadas, poeira no ar. Elias mantinha a palma da mão aberta diante dos olhos. Sentia um calor estranho subir do antebraço aos dedos. Um pulsar seco, quase elétrico. A pele formigava como se houvesse algo movendo-se sob ela, não sangue, mas outra coisa. A palma ardeu. E então, surgiu. Um filete de energia deslizou para fora da mão, como uma língua viva feita de fumaça e luz. Densa. Sinuosa. Vibrante. Não era apenas energia. Tinha forma. Tinha presença. Serpentina. Elias a observou sem surpresa. Sem medo. Com o tempo, ele se acostumara com isso e já não o assustava mais como antes. Naquele instante, cada um deles entendeu, do seu próprio jeito. O corpo já não era só corpo. O dom estava ali, impossível de ignorar. Não havia retorno. Tudo era novo, um jeito estranho de existir, sem manual, só instinto. Um mês já havia se passado desde o despertar. Mário ainda sentia o corpo estranho, maior, mais pesado, mas também mais leve, como se pudesse caber em qualquer espaço e, ao mesmo tempo, não coubesse em lugar algum. Não havia mais rotina, em cada dia era um teste. Certa noite, tentou aliviar a tensão do cotidiano no sparring improvisado no quarto de treino. Preparou-se para uma sequência simples, só para sentir o corpo aquecer. No primeiro chute, o boneco explodiu contra a parede, espuma e pedaços de vinil voando pelo cômodo. Mário ficou imóvel, atônito com a força desmedida. Ficou olhando os destroços por um tempo, tentando entender se era real. Na rua, tudo era teste involuntário. Outro dia, ao passar pelo portão do condomínio, viu uma carreta carregada de cimento parada, motorista brigando com o manobrista. Por instinto, aproximou-se, apoiou as mãos na traseira e, com mínimo esforço, levantou o veículo suficiente para destravar as rodas. Ninguém notou. Ele seguiu andando, o coração disparado. Em casa, continuava experimentando os poderes. Caminhava de um lado para o outro, concentrando-se em desaparecer. Às vezes conseguia ficar invisível, mas descobriu que, assim, não podia tocar em nada nem ser tocado. Testou o teletransporte em se desejasse estar do outro lado da sala, mas hesitasse ou apenas imaginasse, nada acontecia. Era preciso decisão, uma intenção seca, absoluta. Mexia os braços para criar ventos, controlando rajadas que derrubavam livros e faziam as cortinas girar. Quando relaxava, tudo voltava ao normal. Dia após dia, Mário mapeava seus limites, e descobria que, para cada nova possibilidade, vinha uma nova regra. O corpo era novo. A força, também. Mas o que mais assustava era perceber que, agora, o mundo parecia responder à sua vontade. E nada disso tinha manual. Do lado de fora, a cidade mergulhava em um silêncio estranho, como se cada prédio, cada vizinho, estivesse lidando à sua maneira com algum segredo impossível de dividir. E, em outro canto da cidade, Jonas também experimentava o peso de um novo poder e o desconforto de não caber mais na própria pele. Jonas estava só, mas dessa vez, o silêncio era diferente. Depois de semanas perdido no caos das vozes, aprendeu a organizá-las. As vozes dos outros ainda estavam ali, zumbindo na mente, mas agora ele conseguia escolher. Filtrava, como quem navega por pastas em um computador antigo, e abria uma, fechava outra, puxava um pensamento aqui, e ignorava um segredo ali. No começo, foi exaustivo. Agora, parecia natural. Com isso, voltou a falar com Gustavo. No início, frases curtas, quase secas, tentando abafar o excesso de ruído. Depois,
conversas inteiras, cheias de pausas e risos. Às vezes, Jonas se divertia dizendo em voz alta o que Gustavo ia pensar antes mesmo que ele abrisse a boca. Gustavo fingia reclamar, mas acabava rindo, sentindo que o irmão finalmente estava voltando a si. Mas os poderes não paravam por aí. Jonas descobriu, sem querer, que podia levitar. O susto da primeira vez quase o fez desmaiar e atravessou o teto do prédio, subiu tão alto que viu as nuvens abaixo dos pés, sentiu o pânico gelar o estômago e, por um momento, achou que nunca mais voltaria ao chão. Na descida, despencou de uma altura impossível, caiu sobre o asfalto, abriu uma cratera com o impacto. Levantou ileso, só com o orgulho arranhado. Gustavo, que assistiu à cena inteira da calçada, vibrou e gritou, misto de pavor e alegria. Jonas, rindo, convidou o irmão para voar junto. Gustavo recusou, ainda trêmulo, mas sorriu, como se fosse a coisa mais improvável do mundo. Outros não reagiam com tanta naturalidade. Vizinhos espreitavam pelas cortinas. Uma mulher, ao ver Jonas flutuando no pátio, se benzeu e murmurou uma oração. Jonas dava de ombros, acostumado a ser o centro das atenções mesmo antes de tudo, que agora, ao menos, era por um motivo que valia a pena. Às vezes, no fim da tarde, os dois irmãos se sentavam à varanda, conversando sobre o futuro, sobre o que seria possível fazer dali para frente. Gustavo, sempre com um sorriso nervoso. Jonas, por dentro, aprendendo a existir no silêncio escolhido. Enquanto Jonas experimentava o silêncio recém-conquistado, Elias testava os próprios limites num estacionamento vazio. Ele caminhou até uma parede antiga de concreto, trincada pelo tempo. Parou diante dela, respirou fundo, e forçou o corpo a encará-la. No instante em que se aproximou mais, uma energia sinuosa, brilhante como metal líquido, deslizou pelo ombro e envolveu seu braço, uma serpentina translúcida, vibrando no ar. Ela se arqueou entre Elias e a parede, erguendo-se como um escudo instintivo, protetor. Elias hesitou, tocou o campo de energia com a mão fechada, sentindo a superfície quente, viva, como se tivesse vida própria. Testou de novo. Deu um passo atrás, mirou o espaço à frente e golpeou o ar com força. A serpentina se projetou do antebraço, acompanhando o movimento em curva e disparando para a frente, como um bote certeiro. O impacto partiu a parede sem esforço, em concreto estilhaçado, fenda aberta, poeira girando em torno do braço de Elias. Ele recuou, olhando para o próprio punho, depois para a energia que lentamente se dissolvia no ar. Não havia dor, nem medo, só a estranheza de um poder novo, físico, instintivo, impossível de ignorar. Por um momento, Elias ficou imóvel, a serpentina ainda ondulando em volta do braço, como se aguardasse um novo comando. Agora, ele sabia. Não era apenas força. Era outra coisa. Era o corpo respondendo a algo que sempre esteve ali, apenas esperando o momento certo para surgir.